Querido amigo telespectador, nós estamos na igreja de Santa Rita de Cássia, no bairro da Cachoeirinha, aqui em Manaus. Iniciando mais uma edição do programa Isto é Igreja. Esse programa que você conhece, assiste, comenta. Quantas pessoas eu encontro na rua e dizem que conhecem o programa Isto é Igreja, são ajudados por este programa que reflete a palavra de Deus no seu dia a dia, ajuda você a caminhar. Hoje nós vamos falar de um assunto pertinente à vida de todos nós. Vamos falar sobre o perdão. Quem de nós nunca fez a experiência de pedir perdão de alguém? Do papai, da mamãe, as primeiras experiências, dos irmãos. Depois, no dia a dia, desencontros que acontecem e nós precisamos pedir perdão com humildade. Bem-aventurada a pessoa humilde o bastante para pedir perdão, ela tem capacidade de crescer. Quem de nós nunca perdeu o sono, se prostrou em oração, pedindo a misericórdia de Deus? O perdão é um exercício. Nós vamos ajudar você a viver, a compreender e a se exercitar nessa bênção. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus capítulo 6, versículo 12. Em falando do perdão, nós vamos conversar com o Fernando Gomes, que fez a experiência de perdoar. Como que isso faz a diferença na sua vida? Talvez seja o caso, a história de tantas pessoas também que têm dificuldade de perdoar. Algumas pessoas que dizem, eu não perdoo e pronto. Posso te ajudar. Fernando, como que foi a experiência de viver o perdão na vida? O perdão é uma prática, né? Já diz a palavra de Deus em João 3,21, quem pratica a verdade vem para a luz. E eu passei a viver essa experiência da luz praticando perdão. Eu tinha um problema muito sério com a minha mãe, né? Nós tivemos uma situação de vida que, se a gente fosse contar, ia ser uma pregação de 1 hora, mas difícil, né? De uma perda de um irmão por causa dos vícios, né? De erros que aconteceu na família. Então minha mãe bebia, meu padrasto, meus pais, e num certo dia numa lancha no Alto Amazonas, a lancha virou porque todo mundo estava bêbado e meu irmão morreu. E aquilo ficou muito marcado no meu coração, fiquei com muita mágoa da minha mãe. Eu jogava toda a responsabilidade dela nela, na realidade, toda a responsabilidade nela. E aquilo foi criando uma ferida. Foi daí que eu comecei a conhecer as drogas, por causa dessa ferida também. E depois fui me aprofundando, a mágoa, o desrespeito, não respeitava a minha mãe, não olhava nos olhos dela. Eu tinha uma raiva da minha mãe, porque eu a culpava que ela tinha matado meu irmão. E não olhava os pecados, eu olhava ela, não olhava o pecador, olhava os pecados, né? É muito mais do que os pecados que ela. E para mim foi um momento difícil na minha vida. Em 98 eu tive uma experiência num acampamento jovem. Foi onde eu encontrei esse preenchimento do vazio, esse investimento. Esse acampamento era espiritual? Era espiritual, era um acampamento, né, da igreja. E eu fui, nunca tinha ido para acampamento da igreja. E lá o pregador foi falando sobre perdão. E para mim eu achava que era impossível. Mas naquele momento que o pregador dizia que Deus estava tocando no meu coração, eu lembrava de tudo que eu fiz para atingi-la, para machucá-la, porque eu achava que assim ia suprir o vazio dentro de mim. É a reação própria do ser humano, né? É a reação. Diante de uma ação que não tem sido voluntária, não tinha a intenção de lhe ferir, mas você se sentiu ferido, você reage. Reagi e muito, né? Ao ponto de fazê-la sofrer demais, né? E aí, em 98, nesse acampamento, eu comecei a praticar essa verdade, esse perdão, a pedir de Deus que arrancasse do meu coração. E o perdão é uma decisão de ser de Deus e ter Deus dentro do seu coração. Então foi isso que a partir daquele momento eu comecei a exercitar, a ter esse exercício do perdão dentro de mim, porque perdoar é exercitar todos os dias. Todos os dias a gente tem que pedir que Deus tire do nosso coração isso. E hoje, né, depois de alguns anos aí, por sentir essa libertação, porque é uma libertação, é tirar algo da garganta, do coração. Hoje
Eu perdoei minha mãe caminha na comunidade Via Luz, que é onde eu participo. Meu pai, né, que também está fazendo experiência na comunidade. Hoje eu abraço minha mãe, eu não abraçava, não falava que a amava. Como que você se sente hoje? Eu me sinto... O que novou depois? Mudou que a gente encontrou a liberdade, né? A liberdade de amar novamente, a liberdade de olhar nos olhos novamente, de beijar, de abraçar. E a gente sabe que quando a gente não perdoa, a gente não consegue nem abraçar, nem olhar. Né? E hoje eu abraço minha mãe, brinco com ela, abraço meu pai. Hoje a gente reza junto, né? A gente tem rezado junto. A gente, quando se encontra nas missas, nos encontros, no acampamento, né? No dia a dia, no trabalho, eu sou mais livre para ser quem eu sou hoje, né? Fernando feliz, Fernando curado, Fernando amigo, Fernando filho, que eu acho que passou longe de ser filho algum tempo. Né? Eu acho que um outro aspecto que você falou é que numa pregação você foi tocado, você decidiu perdoar, mas levou anos. Levou anos, é um processo. Não dá pra gente dizer assim, eu perdoo da boca para fora. É um processo. É um processo de decisão, de se permitir, né, e de luta. É uma luta interior. Né? Mas é uma luta também de você tomar, naquele momento, a decisão. Eu quero. Mas a vida vai se tornando mais leve aos poucos. Vai se tornando... Vai se libertando, vai recebendo, porque a mágoa, ela impede a gente até de sorrir. A mágoa impede, amarra, né? Nos amarra. Eu acredito que a gente se torna prisioneiro de nós mesmos. Quando nós não reconhecemos isso dentro de nós, nós nos tornamos prisioneiros. E quando a gente dá o perdão, e dá um perdão a si próprio e à pessoa, e aceita também o perdão, a gente fica livre para amar novamente, amar verdadeiramente, né? Porque a gente está sobre a luz do amor de Deus. Essa é a grande experiência do perdão. Voltar para a luz, sair da escuridão de dentro de si e voltar para a luz e trazer a luz para dentro do seu coração novamente também. Fernando, parabéns e obrigado pelo seu testemunho. A gente todos os dias fala do perdão e precisamos do testemunho das pessoas que se perdoam. Isso é um gesto profético. O profeta, ele anuncia uma verdade e denuncia uma mentira. Há aqueles que pregam que não é capaz de perdoar. O perdão não tem condições. Aí vêm as pessoas de fé e dizem é possível sim, com a graça de Deus. Estando aberto, Deus vai modelando, vai trabalhando. Deus te abençoe, abençoe o teu trabalho na comunidade Via Luz. Comunidade Via Luz. Via Luz, Deus abençoe, muita paz. Obrigado, viu? Obrigado, Padre. Abraço para vocês também, galera. Tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes que ouvi. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, você não desliga a TV sob nenhuma hipótese, porque na sequência nós vamos, com a Bíblia na mão, mostrar a experiência de perdão de alguns homens de Deus.